Oi, gente! Finalmente consegui sentar aqui para contar o meu relato de parto em todos os detalhes para vocês. Se você quer ir de paraquedas aqui, né, e se você não me conhece, eu sou a Tuca, eu moro em Vancouver, no Canadá. Esse foi o meu primeiro neném, né, o Érico, que nasceu em novembro de 2022. Então, vamos lá, hoje eu vou contar como foi o meu parto, como era o meu plano de parto, o que mudou, né, no caminho e no fim, né, como tudo realmente aconteceu aí no dia 8 e 9 de novembro de 2022, quando o Érico nasceu. Pra quem já tava aqui comigo, né, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram durante a minha gravidez, vocês devem saber que eu tava planejando fazer um parto em casa, né, um parto domiciliar. No Brasil eu sei que isso ainda é muito distante da realidade de muita gente, mas aqui no Canadá é bem comum o parto em casa. E eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre quis engravidar, sempre quis ter neném, sempre quis ser mãe e sempre pesquisei muito sobre parto. Então, eu nunca tive medo, né, de parir. Eu tava super animada pra passar por essa experiência, né, pra entender e sentir o que é, né, passar por um parto. E durante toda a minha gestação eu planejei um parto domiciliar. Tava muito animada mesmo para passar por isso, mas infelizmente eu acabei não podendo ter o parto em casa, e essa foi uma das coisas que mais me perguntaram no Instagram, né? Por que você no fim teve que ir pro hospital? Então vamos começar do começo. Eu tive uma gravidez super saudável, não tive muitas dores, não tive muito enjoo, continuei super ativa, fiz exercício na minha gravidez inteira. Enfim, foi maravilhoso pra mim estar grávida, adorei estar grávida. E apesar de eu me sentir super saudável, eu tive diabetes gestacional. No meu caso, eu não tive nenhum sintoma, eu não precisei tomar insulina, a minha diabetes gestacional foi 100% controlada com alimentação e exercício, meus níveis de glicose, enfim, estavam todos perfeitos durante a gestação. Então, apesar, né, desse exame de diabetes ter dado positivo, a minha gestação continuou sendo super saudável, né? Não era uma gestação de risco, eu não tive nenhum problema aí derivado da diabetes, mas, infelizmente, a minha equipe de midwives, né, que são as parteiras que me acompanharam durante todo o meu pré-natal aqui, decidiram, em cima da hora, quando eu estava exatamente com 39 semanas e 4 dias, elas decidiram mudar todo o meu plano de parto e se juntaram lá e falaram: olha, ninguém aqui se sente confortável em te atender na sua casa por causa da sua diabetes gestacional. A gente acha arriscado pro bebê, não dá pra gente monitorar muito, né? Se você precisar de insulina, não tem o que a gente fazer na sua casa. Então a gente não se sente confortável e você vai ter que ter o seu parto no hospital. Eu consigo entender por que elas tomaram essa decisão. Realmente, assim, o protocolo para quem tem diabetes gestacional é ter o parto no hospital, porque eles conseguem checar, né, o seu açúcar, o açúcar do neném nas primeiras 24 horas para ter certeza, né, que tá tudo certo. Eu entendo que isso é o mais seguro, mas o que aconteceu é que por muitos meses a gente já sabia que eu tinha diabetes gestacional, né? A gente já estava conversando sobre isso em todas as consultas nos últimos, assim, 4 meses da minha gestação. Toda vez que eu ia lá, eu checava de novo, tipo, ó, tem certeza que eu ainda posso ter meu parto em casa? Não é um problema, não tem a menor chance de chegar em cima da hora e vocês mudarem de opinião. Perguntei várias vezes, assim, quais seriam os possíveis sintomas ou motivos de eu ter que ir pro hospital e não poder ter o parto em casa, e elas me asseguraram, assim, diversas vezes, tipo, eu falei, assim, com 8 parteiras diferentes, e todas me asseguraram que eu ia, sim, poder ter meu parto em casa, que a diabetes gestacional não era um problema quanto a isso, que eu tava super bem, que eu tava super saudável, que eu não precisava me preocupar, e basicamente me falaram que não tinha nenhum motivo que poderia fazer eu ter que ir pro hospital, a não ser, né, que durante o trabalho de parto eu tivesse qualquer tipo de emergência. Então, para quem não sabe nada sobre parto em casa, você vai, né, você fica na sua casa, as parteiras vêm na sua casa, não é um negócio não assistido, né, a sua equipe tá aqui com você enquanto você tá em trabalho de parto, e se acontece qualquer problema, sei lá, sua pressão tá alterada, os batimentos do bebê estão alterados, qualquer coisa acontece, você vai pro hospital, né? Sempre tem ali uma ambulância, né, te esperando, assim, preparada pra te atender se você tá tendo um parto em casa aqui no Canadá. Então, claro que se tivesse qualquer emergência durante o meu trabalho de parto, eu iria pro hospital. Mas elas me asseguraram, assim, zilhões de vezes que não tinha nada no pré-trabalho de parto que faria, né, o meu plano mudar, que faria eu ter que ir pro hospital.
E, infelizmente, depois de eu checar e perguntar e garantir isso 1000 vezes, e tá com tudo preparado aqui em casa, gente. Eu aluguei banheira, então assim, tava aqui, né, o kit da banheira na minha casa. Eu já tinha pegado com as midwives a mala delas, que tem um monte de coisa, tipo equipamentos que elas precisam, medicação, tipo remédio que elas precisam pra me dar no dia, já tava na minha geladeira. Então assim, tava tudo programado. Meus pais vieram pra cá, né, pra me ajudar com o neném nesses primeiros 2 meses. E a minha mãe tava super animada pra participar do parto, né, pra estar aqui junto comigo. Enfim, tava tudo pronto, sabe? Então, assim, me balançou demais elas mudarem de opinião do nada. Eu tive uma consulta numa segunda-feira, quando eu tava com 39 semanas. De novo, chequei, né, tá tudo certo, o parto vai ser em casa, as coisas estão todas lá, tá tudo ótimo. E daí, assim, 2 dias depois, me ligaram e falaram por telefone, né, não falaram nem quando eu tava lá pessoalmente, que, tipo assim, ó, sinto muito, a gente mudou de ideia, então você vai ter que ir pro hospital. E isso, assim, me desestabilizou muito. Quem pesquisa bastante sobre parto normal, ou quem me acompanhou, né, falando sobre isso, eu fiz curso de hypnobirthing, eu realmente estava muito focada, assim, em tentar ter um parto bem calmo, sabe? Eu queria, assim, luzes baixas, uma musiquinha gostosa, eu queria ficar na minha banheira a maior parte do tempo, eu queria parir na banheira se possível. Eu tava usando ali óleos essenciais, eu tava meditando, eu treinei muito respiração, afirmações, coisas assim pra me manter sã, sabe? Pra conseguir passar por um trabalho de parto da forma mais tranquila possível, mais controlada emocionalmente possível. E daí essa decisão, né, esse baque, essa mudança em cima da hora me desestabilizou muito. Então, enfim, foi muito chato, achei extremamente desrespeitoso isso que aconteceu, né? A forma como elas mudaram de ideia do nada, me falaram por telefone, não me deram opção, né? Enfim, foi muito chato mesmo. Eu fiquei aí abalada uns 2, 3 dias, ainda bem que eu não entrei em trabalho de parto nesses dias, né? Logo depois dessa notícia, porque eu não tava bem, eu não ia conseguir levar de uma forma, né, agradável tudo isso. Mas depois, enfim, aceitei, né? Não tinha o que fazer, então falei, tá bom, mudou o plano, agora eu vou ter o parto no hospital, bola pra frente, né? Vamos focar aqui, tentar voltar a focar no que importa, né? E a partir daí, então, eu sabia que quando eu entrasse em trabalho de parto, eu ainda ia continuar na minha casa o máximo de tempo possível, né? Ficar aqui sentindo as contrações, tentando dilatar o máximo possível em casa, nesse ambiente gostosinho, controlado, né? Que eu queria ter. Mas que, eventualmente, quando as coisas progredissem, eu ia pro hospital. Então, foi isso que aconteceu. Com 40 semanas, era uma segunda-feira, eu fui nas minhas midwives de novo. O clima não tava muito bom, né, porque eu tava bem irritada com tudo que tinha acontecido, elas se desculparam 1 milhão de vezes, mas enfim, ficou um climão, né, infelizmente. Mas quando eu cheguei lá com 40 semanas, ela me perguntou se eu queria checar a minha dilatação, ou se eu queria fazer uma membrane sweep, que é um descolamento da membrana, né, que seria descolar a bolsa. Isso é um procedimento que pode ou não ajudar o trabalho de parto a começar, mas para você poder fazer isso, né, poder tentar ali descolar a bolsa para ver se as coisas começam a acontecer, você já tem que estar pelo menos 1 centímetro dilatado, né, porque eles precisam conseguir colocar o dedo dentro ali do seu colo do útero, e daí com o dedo mesmo, eles fazem assim, né, nas laterais do seu útero para descolar a bolsa, e daí isso pode fazer você entrar em trabalho de parto, ou não, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, nessa consulta, a gente fez o descolamento, eu tava mesmo ali com 1 centímetro, eu não senti nada de dor, tem gente que sente dor nesse procedimento, pra mim foi totalmente indolor, eu nem percebi quando ela tava fazendo. É uma das opções aí, né, de coisas que podem acelerar um pouco esse processo de forma natural. A partir daí, eu senti um pouquinho de cólica, diria assim, algumas horas depois, e durante aquela noite, exatamente no dia que eu fiz 40 semanas, né, entre 40 e 40 mais 1, eu comecei a ter algumas contrações de noite, que não era ainda um trabalho de parto, né, é o que eles chamam de pródromos, mas eu já conseguia sentir, tipo assim, não, eu acho que isso é uma dorzinha fraca ainda, mas eu acho que já é uma contração. E além disso, eu comecei a perder o meu mucus plug, que é o tampão mucoso, né, em português. O meu foi meio que soltando aos poucos, assim, toda vez que eu ia fazer xixi ou que eu ia tomar banho, eu sentia que saía um pouquinho durante essa madrugada, e isso junto com esses pródromos, né, essas coliquinhas aí, já pré-contrações. No dia seguinte, quando eu tava com 40 mais 1, eu tinha uma acupuntura marcada. A acupuntura é outra coisa que eu fiz nas últimas 2 semanas.
Então, acho que a primeira vez que eu fiz foi com 38, daí eu fiz com 39 e fiz com 40. Tem vários pontinhos, né, de acupuntura e de acupressão, que eles falam, né, acupressure em inglês, que também falam que incentivam aí, ajudam, né, você a entrar em trabalho de parto. Então, eu fui lá, fiz uma sessão de acupuntura e a partir dessa sessão de acupuntura, assim, eu desci do prédio, entrei no carro, eu comecei a sentir as contrações um pouquinho mais fortes e daí elas já começaram a acontecer, assim, a cada, sei lá, 10 minutos, meia hora, isso era 2 da tarde. Começou a ficar um pouquinho mais frequente e realmente eu falava, eita, agora acho que vai, acho que é o comecinho mesmo. Às 7 horas desse dia, 7 da noite mais ou menos, eu realmente comecei a entrar em trabalho de parto. Ainda não era o que a gente chama de fase ativa, que é quando você realmente, né, já tá com as contrações bem contadinhas ali e que a dilatação já tá acontecendo, mas das 7 da noite até umas 10h30 da noite, mais ou menos, eu tava ali na primeira fase do trabalho de parto. As contrações já estavam vindo sempre, né, não tava mais parando de acontecer. Elas ainda eram fracas, tipo, não era uma dor, assim, era algo controlado, mas realmente eu já sabia que as coisas tinham começado, né? Então, meus pais ainda estavam aqui, a gente já começou a fazer algumas coisas do tipo exercícios na bola de pilates, massagem nas costas, né, quando as contrações apareciam. E meus pais foram embora, ficou só eu e o Matheus. A gente nem chegou a dormir. Eu já fui tomar um banho de banheira, fiquei bastante tempo, várias horas dentro da banheira, com uma musiquinha, relaxando, com tudo escurinho, foi muito gostoso. Todo esse começo aqui em casa foi muito legal, foi realmente assim o que eu queria pro meu trabalho de parto. Eu não queria sair da minha casa de jeito nenhum. Eu tava conseguindo controlar bem a minha dor, né? A gente até fala que não é pra usar essa palavra, porque ela é muito forte, né? Mas eu tava conseguindo controlar super a minha respiração, meus pensamentos ali durante as contrações. Uma coisa que você só percebe quando você tá passando por isso se você consegue se controlar mentalmente, as coisas são muito mais fáceis mesmo, porque a contração, ela dói, né? Tipo, é uma dor, é uma sensação, enfim, desconfortável, mas ela passa. E eu acho que isso é o melhor, assim, do trabalho de parto. Tipo, se você tá prestes a ter neném e você tá super ansiosa, tenta lembrar disso, assim. A dor da contração, ela passa. Então, dá pra você se recuperar, sabe? Dá pra você respirar. Então, era nisso que eu focava muito, assim. Começava a contração, né? Vinha assim, eu me forçava a respirar tranquilamente, assim. Realmente, sabe? Respirando, enchendo o pulmão, segurando um pouquinho o ar, soltando o ar bem devagar. Porque a contração, ela dura ali no máximo 1 minuto e depois ela para e você volta a ser você 100%. Tipo, passa 100% essa dor, esse incômodo, sabe? Então eu realmente focava muito assim em tipo respirar e esperar, sabe? Tipo assim, não, só mais algumas respiradas e vai passar. E realmente passava. Então, cara, pra mim, se tem uma dica que eu posso dar quanto a parto e trabalho de parto, fique em casa o maior tempo possível, porque realmente assim, estando no seu ambiente que é controlado, sabe? Que você consegue colocar uma musiquinha gostosa, uma luzinha baixa, ficar no seu mundinho ali. As coisas são muito mais fáceis porque é você com você mesma ali naquele momento, sabe? Então fique em casa o máximo de tempo que puder. E 2, foca muito em respiração e em se manter calma, sabe? Porque eu acho que isso me ajudou muito. O tempo passou ali, eu nem percebi, sabe? Daí quando eu vi, como eu disse, umas 10h30 da noite, as contrações já estavam mais certinhas mesmo. E já estavam mais fortes, então eu já estava dilatando, enfim, já era ali a fase ativa, né, que a gente chama, do trabalho de parto. E entre as 10h30 da noite até 2h40, que é o horário que eu fui pro hospital, pra mim esse tempo passou muito rápido. Eu fiquei ali na banheira, saí 1 hora, fiquei um pouquinho na sala com o Matheus, na bola, fazendo exercício, assim, assistindo TV, tentando me distrair um pouco. Depois eu voltei pra banheira, fiquei mais um tempão na banheira. Minha doula chegou nesse meio tempo, acho que ela chegou em casa, era quase 2 da manhã, e realmente assim, pra mim todo esse começo passou muito rápido. É incômodo, né, claro, tipo a dor da contração é incômoda, mas eu não tava sofrendo, eu não tava com dor, sabe, realmente eu consegui controlar muito e ficar muito bem, sabe. Então assim, fiquei muito feliz de passar por isso e de ver realmente na prática que, cara, respiração e concentração fazem toda a diferença. Eu já sabia disso, mas eu nunca tinha passado por isso, né? Então, assim, como quem já passou por isso, eu posso dizer que essas técnicas de hypnobirthing realmente funcionam. Então,
pesquisem sobre, sabe, trabalhem nisso, porque assim, se desesperar, ficar muito nervosa, ou ficar num ambiente estressante, sabe, ou ficar com gente falando, luz acesa e tal, é uma coisa que te tira de você mesmo, sabe? Então pra mim foi maravilhoso todo esse comecinho, eu ficar bem quietinha ali no meu mundo, no escurinho, concentrada. Cada vez que passava a contração, eu ficava mais feliz, sabe? Eu falava, ai, olha, passou mais uma, tipo, tá tudo bem, sabe? As coisas estão caminhando e tal. Então eu consegui, né, fazer tudo ser muito positivo nesse comecinho. Daí, às 2h40, a gente decidiu, minha doula já tava aqui, né? A gente decidiu ir pro hospital, porque a gente acreditava que as coisas já estavam um pouquinho mais avançadas, né? Aqui no Canadá, não sei como é no Brasil, aqui no Canadá, se você tá com menos de 4 centímetros, eles costumam te mandar de volta pra casa. Então esse é mais um motivo de, assim, fica na sua casa o máximo de tempo possível. Porque imagina, você vai... O carro foi, assim, a coisa mais desconfortável da minha vida, sério. Tipo, ter que sair aqui da minha banheira deliciosa, quietinha, quentinha, e assim, descer, pegar elevador, entrar no carro, ficar chacoalhando no carro, sentada, desconfortável, daí chegar no hospital com tudo aceso, um monte de gente falando. Foi assim, me tirou totalmente, sabe, do meu mundinho. Foi muito, muito desconfortável o carro. E daí assim, imagina você chegar lá, demorar pra ser atendida, não sei o que, te checarem e daí falarem, ai, você ainda não tá dilatada, volta pra casa, sério, imagina. Então assim, realmente a gente só decidiu ir pro hospital quando ali pela intensidade das minhas contrações, tanto a doula quanto a midwife, né, que a gente falou por telefone, pensaram, tipo, não, já aparentemente as coisas já estão um pouquinho mais avançadas, podem vir pro hospital. Então, 2h40, eu saí de casa, fui pro hospital. Sinceramente, gente, assim, ir pro hospital foi uma tristeza, sinceramente. Eu, assim, cheguei no hospital, tive que entrar pela emergência, porque era madrugada, tava tudo completamente vazio, ninguém veio falar comigo, ninguém veio me ajudar. Esperei um pouco lá pra ser atendida, né, tipo, falei com a pessoa, me mandaram ir pro segundo andar, a gente foi andando pro segundo andar, assim, todas aquelas luzes brancas, sabe? Tava completamente vazio o hospital, parecia uma cidade fantasma. Chegamos no segundo andar, esse é o Hospital Royal Columbian em New West, tá? Que, sinceramente, assim, eu tive uma experiência muito ruim, assim, tipo, não gostei, mas não tenho base de comparação, né? Não sei como são os outros hospitais. Mas pra mim é isso, assim, tava extremamente tudo muito vazio, ninguém veio falar com a gente, ninguém ofereceu ajuda. A gente andou sozinho lá, né, até esse segundo andar, que é a parte da maternidade. Chegamos no segundo andar de novo, tudo vazio, a gente assim, pra onde a gente vai? Ainda bem que a doula conhecia o hospital e foi assim, é ali na esquerda, a gente foi andando por uns corredores vazios e tal, até que finalmente chegaram e botaram a gente numa sala, que era uma sala de triagem, que eu achava, sempre achei, que você entrava na triagem, checavam ali sua pressão e tal, né, sua dilatação, e daí você ia pro quarto. Tipo, sempre achei. Essa salinha de triagem, vou botar uma imagem aqui, é daquelas assim, tipo, que atende várias pessoas, só dividido por uma cortininha, um ambiente super frio, desagradável, tinha outra grávida lá, então assim, você fica ouvindo a pessoa conversando, né, a pessoa, enfim, tipo, gemendo de dor, é um negócio super desagradável. E no fim, eu fiquei, acho que mais de 2 horas nessa sala, que era extremamente desconfortável, não tinha lugar pro Matheus e pra doula sentarem, então eles ficaram 2 horas em pé do meu lado. Eu tinha ali um espacinho muito pequeno, literalmente assim, a cama e um espaço assim, ó, de cada lado da cama, que, de novo, pra quem pesquisa sobre trabalho de parto, uma das melhores coisas que você pode fazer durante o seu trabalho de parto é se movimentar, é continuar, né, se mexendo, fazendo exercício, alongando, ficando em posições ali que ajudam, né, o bebê a descer, enfim. A pior coisa que você pode fazer no trabalho de parto é deitar numa maca e ficar deitada lá sofrendo, sentindo as contrações. Porque isso não ajuda, né? Não ajuda a gravidade ali, né? Enfim. Então, assim, eu fiquei lá 2 horas, foi muito ruim. E na minha cabeça, né, como eu tava ali em outro mundo, eu nem percebi que foram 2 horas, mas eu percebi que foi desagradável, que foi bastante tempo. Assim que eu cheguei, me checaram e eu tava com 5 centímetros de dilatação. Então eu já falei, tá, não vou ter que voltar pra casa, né, graças a Deus. E depois me checaram de novo, mais ou menos umas 2 horas depois, e eu já tava com 7 centímetros. Então eu tava avançando rápido, né? Eu ainda tava dilatando, ainda tava caminhando tudo bem, assim, rápido até, no meu trabalho de parto, só que não tinha quarto. E isso é uma coisa que eu descobri depois só, a minha doula só me contou depois,
Mas eu fiquei nessa sala de triagem porque aparentemente todos os quartos estavam ocupados e parece que até cogitaram me mandar para outro hospital em Abbotsford, que é um lugar muito longe, assim, para quem conhece aqui, ia ser, sei lá, mesmo sendo de madrugada, ia ser pelo menos uma meia hora, 40 minutos de carro do hospital onde eu tava até o novo hospital. E isso porque os quartos estavam cheios, meio que não tinha onde me colocar. E tudo que eu queria era ter ficado na minha casinha, entendeu? Mas não, vai pro hospital. Falaram, né? Enfim. Então, assim, na hora eu nem fiquei sabendo, graças a Deus não me falaram, né? Porque tudo isso também entra aí nas violências obstétricas, né? Tipo, não fala pra grávida o que não precisa falar, o que é negativo, né? E que vai deixar ela mais estressada, mais nervosa. Então, pelo menos não me falaram, mas a minha doula me contou depois, que chegaram e falaram, olha, acho que a gente vai ter que levar ela pra Abbotsford, porque tá sem quarto. E daí, graças a Deus, a Clara, minha doula, lutou por mim, né? E falou, não, pelo amor de Deus, já não basta que vocês obrigaram a menina a vir pro hospital. Tipo, não, pelo amor de Deus, a gente espera mais um pouco, mas, tipo, a gente não vai tirar ela daqui, ela precisa de um quarto e tal. E eu queria muito um quarto que tivesse banheira também, né? Porque era o meu plano de parto, eu queria ter o neném na banheira. Eu já tinha testado em casa e visto o quanto a água quente da banheira ajuda, gente. Sério, outra dica, assim, tenham uma banheira e fiquem na banheira o máximo de tempo que vocês puderem. Ajuda muito a aguentar a dor, assim, tipo, alivia demais. É muito melhor ficar dentro da banheira do que fora, sem dúvida nenhuma. Então, enfim, demorou, ficamos nessa salinha horrível, até que finalmente me checaram lá. Eu tava com mais de 7 centímetros, e daí um tempinho depois a midwife voltou e falou, conseguimos um quarto, vamos pro quarto. Quando eu cheguei nesse quarto, graças a Deus, as coisas melhoraram um pouquinho de novo, porque essas 2 horas tinham sido muito ruins. É o que eu falei, luz acesa, pouco espaço, né, desconforto, ouvindo ali pessoas berrando, tal, foi um show de horror. Mas daí quando eu entrei nesse quarto, as coisas melhoraram muito, respeitaram as coisas que eu queria de luz baixa, silêncio e tal, e tinha uma banheira. Então assim que eu cheguei no quarto, eu entrei na banheira, o que aliviou muito as minhas sensações, foi muito bom. E por pelo menos umas 2 horas ali, eu fiquei dentro da banheira, de novo consegui entrar no meu mundinho, igual eu tava em casa, a gente ficou em silêncio, foi super gostoso ali, tava eu, o Matheus e a doula, a gente ficava, né, batia papo, assim, conversava um pouco, ficava em silêncio, e eu tava muito melhor, foi, né, de novo, eu pensei, ai, que bom, tipo, agora vai dar tudo certo. Daí, depois dessas 2 horas, mais ou menos, me checaram de novo e eu já tava com 9 centímetros. Então, assim, de novo, funcionou super bem, né? As coisas estavam caminhando, tava rápido, eu ainda tava dilatando, tava tudo certo. Mas, infelizmente, assim que me checaram, eu tava com 9 centímetros, várias coisinhas aconteceram e daí desandou tudo. Se não me engano, era umas 7 e pouco da manhã e isso era mudança de turno no hospital. Então, até então, tava só eu, o Matheus, a doula e a minha midwife no quarto, que na verdade eram 2 midwives. E elas ficavam meio que entrando e saindo, então por vários momentos ficou só nós 3, o que foi super gostoso. Mas com essa mudança de turno, 2 enfermeiras entraram na equipe e ficaram no quarto 100% do tempo a partir de então. Uma era uma enfermeira um pouco mais velha e assim, totalmente desatualizada, que só falava aquelas coisas absurdas que hoje em dia a gente já sabe que não são mais verdade quanto a parto, sabe? Então, assim, haja paciência. E uma estudante, que apesar de ser super fofa e simpática, era uma estudante que estava aprendendo, né? Ou seja, tudo que faziam comigo, faziam ensinando, né? Tipo, acendia a luz, explicava, é isso, a gente faz por causa disso, disso, disso. Então, assim, tudo que eu queria e que estava no meu plano de parto não foi mais respeitado desde então. Acenderam as luzes, elas ficavam conversando o tempo todo, além de ficar conversando, fazendo barulho, né, que me desconcentrava, elas ficavam fazendo comentários idiotas o tempo todo, então assim, várias vezes eu tava ali tentando me concentrar e eu ouvia, sabe, ai, tá demorando muito, nossa, já faz horas que ela tá aqui, sabe, essas coisas que obviamente não ajudam, né, a grávida. Além disso, até então eu tava conseguindo manter o meu plano, né, de ter 0 intervenções. Então eu não tinha tomado nenhum remédio, não tinha tomado anestesia. A única coisa realmente que estavam fazendo era checando a minha dilatação, mais do que eu queria, mas ao mesmo tempo eu achava melhor checar mesmo, porque eu falava assim, não, pelo menos assim, eles vendo que eu tô progredindo, talvez eles me deixem em paz, né? Tipo assim, não, tá caminhando, tudo bem, deixa ela, daqui a pouco ela vai parir e vai ficar tudo bem. Só que daí essas enfermeiras começaram a fazer coisas do tipo, como eu tinha diabetes gestacional, vira e mexe me pediam pra checar, né? Eu fazer o testezinho do dedo e checar.
E todas as vezes que eu chequei durante o trabalho de parto, deu tudo bem, como deu a minha gravidez inteira, né? Tipo, deu um nível normal ali de glicose. Mas daí essa enfermeira pediu pra eu checar uma hora e eu falei assim, ó, eu acabei de tomar um chá que tem açúcar, tipo assim, uma caixinha de chá gelado. Eu falei, não, eu acabei de tomar, faz tipo 15 minutos. Se eu checar agora, com certeza vai estar alto o meu açúcar, porque eu tenho que esperar uma hora depois de me alimentar pra testar. Então eu falei pra ela, não, daqui a pouco eu testo, tipo assim, dá uns 40 minutos aí e eu testo. E ela, não, porque eu preciso checar agora, não sei o que, você tem que testar agora. Obviamente testei e deu alto. Mesmo assim não deu super alto, tipo, meu Deus do céu. Deu assim, tipo 0,3 acima do que seria a média alta, sabe? E na hora ela assim, você vai ter que tomar insulina. Ai, gente, sério. Daí eu assim, não vou tomar insulina. Eu passei minha gravidez inteira sem tomar insulina, não vou tomar insulina. Dela, não, porque tem que tomar, porque tá alto. Eu falei, minha senhora, vamos esperar meia hora, 40 minutos, eu refaço o exame, como eu sei que tem que esperar uma hora. Se der alto de novo, daí você faz o que você quiser comigo, mas espera aí um pouco. Daí, eu, se não me engano, assim, passou uma meia hora, ainda não deu a uma hora certa, né? Passou uma meia hora, eu refiz e ainda tava um pouquinho alto, só que pra minha medição, tipo assim, pro que eu medi na minha gravidez inteira, tava certo, tipo, tava no normal. Daí eu falei pra ela, não, eu medi minha gravidez inteira, não está alto, está no normal. Daí ela saiu um pouco, assim, essa enfermeira, né, saiu, voltou 5 minutos depois com uma folha do hospital, assim. Gente, e tudo isso eu, assim, tendo contração a cada, tipo, 1 minuto, contrações fortíssimas, com 9 centímetros de dilatação, tá? Então, assim, tava lá, né, na partolândia, a louca, e a mulher querendo raciocinar comigo, né? Chegou lá, me mostrou a folha lá que falava, nem lembro agora quanto deu tipo 6,9 a medição, sei lá. Daí falando assim, ó, tá vendo? Entre tanto e tanto, precisa dar 2 doses de insulina. Tipo, esse é o não sei o que lá do hospital. Deu assim, gente, já tava tão irritada. E enfim, né, tipo, já tava tudo muito fora do meu controle. Que eu acho que nessa hora eu ainda neguei de novo. Falei, eu não vou tomar. O que vai acontecer se eu não tomar? Dela, não, porque você pode ser arriscado, não sei o quê. Daí eu falei assim, tá, daqui a pouco a gente vê, tipo, né, dei uma migué, assim, pedi pra ela esperar mais um pouco, daí ela falou, não, tudo bem, a gente pode esperar mais um pouco. Daí nisso, gente, a gente checou mais umas 2 vezes a minha dilatação e eu tinha estagnado. E a partir do momento que você para de dilatar, né, que eles falam ali que dá uma estagnada, daí pronto, gente, você estando no hospital, daí começam as intervenções, daí todo mundo quer te dar ocitocina pra aumentar suas contrações, sua dilatação, querem partir para uma cesárea porque já faz horas que você tá lá e as coisas não estão evoluindo, aquele show de horror, né? Então, assim, infelizmente tudo isso foi me tirando mesmo do sério, assim. E aconteceram 2 coisas que daí realmente foram, assim, a gota d'água e eu falei, ah não, chega, tipo, vou tomar anestesia mesmo, não dá mais. A minha bolsa não tinha estourado ainda. É super comum a bolsa estourar no começo, né, do trabalho de parto, ser, sei lá, a primeira coisa, o primeiro sinal, né, que você tem. Mas eu já tava ali com 9 centímetros há 12 horas em trabalho de parto e ainda não tinha estourado minha bolsa. Nenê, tá chorando, não sei se dá pra ouvir. E daí a midwife falou, olha, a gente pode estourar a sua bolsa manualmente e daí isso pode acelerar as coisas, né, talvez seja ali a última coisinha que você precisa pra dilatar esse último centímetro e o bebê descer. Então teve isso. E teve a questão de que eu não conseguia mais fazer xixi. Várias vezes ali durante o meu trabalho de parto, eu fui no banheiro, fiz xixi, né? Você tem que conseguir esvaziar a sua bexiga, porque senão a bexiga fica meio que no meio do caminho ali, isso pode ser super perigoso, né? Se você tiver com a bexiga cheia no momento de empurrar mesmo. Então fazia ali, sei lá, umas 2 horas que eu não fazia xixi, me pediram pra fazer xixi, eu fui pro banheiro e eu não conseguia fazer. Eu fiz força e tal e não saía nada. Nesse momento, realmente, assim, as contrações já estavam tipo, alucinantes, assim, eu tava muito cansada e com muita dor mesmo, tipo, um incômodo, assim, muito grande, e eu não consegui fazer xixi. Então elas me falaram que elas iam ter que drenar o xixi, tipo, iam ter que colocar um coisinho lá pra drenar o xixi, e isso me deixou desesperada, não sei porquê, dizem que não dói, mas eu fiquei assim, tipo, não quero fazer isso de jeito nenhum, tipo, eu já tô tão desconfortável, tipo, não vou deixar vocês fazerem isso, não quero. Só que daí a minha midwife falou, então você não pode fazer força, tipo, até você conseguir fazer xixi, e eu já tava com uma sensação de força, tipo, eu já queria fazer força, mesmo estando 9 centímetros e não 10, o meu corpo estava me falando pra fazer força.
E a minha midwife falou, você não pode fazer, porque se você fizer força agora e o bebê descer e sua bexiga estiver cheia, isso pode causar vários problemas, não sei o quê. E daí isso me deixou completamente maluca, né? Eu falei, eu tô exausta, meu instinto tá mandando eu push, né? Eu fazer a força, não estão deixando eu fazer a força. Nessa hora a enfermeira insuportável tava falando um monte de merda do meu lado, eu ouvia, sabe? Ela falando pra eu ouvir mesmo, tipo assim, ela devia desistir logo, tipo, coisas assim, sabe? Que, que raiva, né? Tipo, não seja essa pessoa. Então eu falei, tá, vamos tentar estourar a bolsa, né? Vai que é a última coisa aí que precisa e que daí tudo funciona. Daí a minha midwife é super desconfortável você ter que deitar e ficar naquela posição ginecológica, né? Então toda vez que falavam, deita aí de novo pra gente checar como tá a sua dilatação, era assim, desesperador, extremamente desconfortável. Daí me mandaram deitar de novo, checaram, ainda tava 9 centímetros, daí ela falou, tá, vou estourar a bolsa. Daí, gente, a minha midwife ficou assim, ela tentou umas 4 vezes estourar a bolsa. Minha irmã é ginecologista obstetra. Segundo ela, é a coisa mais simples do mundo você estourar a bolsa. E a mulher ficou lá uns 10 minutos me cutucando, tentando. Não consigo. A sua bolsa é muito grossa. Tipo assim, não conseguiu. Chamou a outra midwife, que demorou uns 15 minutos pra chegar. Eu tive que ficar lá naquela posição esperando. Daí a midwife chegou, finalmente estourou a bolsa. Depois que ela estourou a bolsa, ficou bem mais intenso. O que já estava intenso demais. Então ficou bem mais forte as contrações. Eu continuei não conseguindo fazer xixi. Continuaram falando que eu não podia fazer força. Daí eu realmente falei, não, chega, tipo, eu preciso de algum alívio, não tá dando, do jeito que tá, eu não consigo mais. E daí me falaram que eu poderia ou usar o gás, que é um gás, assim, só que não ajuda muito pra dor e que te deixa um pouco foggy, assim, te deixa meio ou eu poderia tomar a epidural, que é, né, aquela que põe nas costas e tal. E, assim, com certeza não tava no meu plano, mas naquele momento eu sabia que eu precisava de alguma coisa, tipo, não dava mais pra continuar do jeito que tava. Então eu falei, tá bom, eu quero a epidural. E daí, gente, começou a pior parte de todo o meu parto, que deve ter durado ali uma meia hora, 40 minutos, porque a partir do momento que você pensa, eu quero anestesia, o seu cérebro, na hora entende assim, tipo, tá bom, então eu vou parar de sentir dor. E daí, gente, daí assim, tá bom, a gente vai chamar o anestesista, daí demorava assim 15 minutos. Daí depois que o anestesista chegar, vai demorar uns 10 minutos até a gente conseguir colocar. Daí depois demora uns 20 minutos pra fazer efeito. E eu ouvindo aquilo, nossa, gente, daí foi desesperador mesmo. Tipo assim, sair de mim foi muito difícil. Esse momento, assim, da espera até a anestesia dar certo. Porque daí eu já não tava mais na vibe de tipo, calma, relaxa, vamos continuar tentando. Eu já tava tipo assim, não quero mais tentar, eu só quero parar de sentir dor, tipo, eu não aguento mais, sabe? Então, assim, essa parte foi muito difícil, muito desafiadora mesmo. Mas, enfim, passou um tempinho, o anestesista chegou, falou comigo, eu até brinco que foi a coisa mais engraçada do mundo, que eu tava assim, tipo, completamente fora de mim. O anestesista chegou, pegou na minha mão, assim, olhou no meu olho e falou, eu nunca vi ninguém falar tão rápido na vida, porque ele tem um protocolo lá, né, do texto de tudo que ele tem que falar. Então ele olhou no fundo do meu olho e ele falava assim, e eu assim, tá bom, só faz, tipo, não quero saber, só faz o que você tem que fazer. Mas ele foi super legal, anestesista, super gente boa. Muita gente pergunta se eu tive aflição na hora de tomar anestesia, e não, gente, eu nem senti entrando nada. Foi um pouco desconfortável a posição que eu tive que ficar, porque você tem que sentar e se apoiar um pouco pra frente, assim, né, com o anestesista atrás de você, assim, você tem que ficar meio que nessa posição. E eu tava tendo contração a cada, sei lá, 30 segundos, então era muito desconfortável ficar parada, você não pode se mexer, né, a partir do momento que ele tá com a agulha ali na sua coluna. Então, assim, eu precisei de muito preparo e concentração pra conseguir ficar completamente quieta, parada, mas assim, não senti nada entrando, não senti nada, gente, eu já tava assim, o nível de desconforto ali tava tão alto que a anestesia não foi nada, sabe, não chegou perto do que eu tava sentindo ali. Mas enfim, tomei anestesia e daí, como mágica, ali depois de uns 10 minutos, realmente eu virei outra pessoa. A anestesia começou a fazer efeito, eu já fiquei extremamente mais calma, parei de sentir as contrações. Tem muita gente que dorme, né, que dá aquele assim, tipo assim, parei de sentir dor, dorme, capota, né, por 1, 2 horas. Não foi meu caso, eles me deram soro também, né, junto com a anestesia me deram soro na veia. E daí eu acho que o soro me deu uma ribada, sabe? Porque eu tava muito, muito, muito cansada. Então acho que o soro me deu uma energia, assim. E daí eu fiquei 1 hora ali sob o efeito da anestesia, tipo, esperando, descansando. Não dormi.
fiquei bem, né, fiquei conversando ali com o Matheus, com a doula, descansando um pouco. E as minhas midwives tinham falado que elas iam esperar 1 hora e depois iam chegar pra me checar de novo, porque talvez nessa 1 hora mais relaxada o meu corpo, né, acabasse ali de dilatar esse último centímetro, e daí sim a gente podia começar a fazer o pushing, né, começar a realmente fazer a parte expulsiva ali pra nascer o neném, que enfim, né, não aguentava mais esperar, só queria que o neném nascesse logo. Durante essa 1 hora de espera ali da epidural aconteceram mais 2 coisas. A enfermeira voltou a falar do negócio da glicose. Ela voltou a me encher o saco. E daí assim, gente, depois que começam as intervenções, é uma atrás da outra, entendeu? Então daí eu já tava assim também, olha, já tomei anestesia, agora faz o que você quiser comigo, entendeu? Daí ela veio falar de novo que, eu tenho que te dar insulina. Eu falei, tá bom, então dá a insulina. Ela deu lá a insulina, não senti absolutamente nada, né, não fez diferença nenhuma na minha vida, enfim, ela deu a insulina. E eles drenaram o meu xixi, porque depois que eu já tava sob o efeito da epidural, eles me garantiram, me prometeram que eu não ia sentir nada. E daí eu falei, não, tudo bem, né, se precisa drenar, drena, então pode tirar. E realmente tinha muito xixi dentro de mim, então assim, não sei porquê, mas, né, na dor ali eu não tava conseguindo fazer xixi, mas daí drenaram, tiraram. Então realmente, né, depois que passou essa 1 hora, eu tava ali preparada, né, pra começar o expulsivo. Muita gente me pergunta se eu me arrependo, né, de ter tomado anestesia. E não, gente, eu realmente, assim, naquele momento era o que eu precisava fazer, eu tenho, assim, zero arrependimento. O que eu acho, sinceramente, sinto muito forte em mim, é que se eu tivesse tido o parto que eu queria ter, se eu tivesse ficado na minha casa como eu queria ter ficado, com certeza, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que as coisas teriam progredido muito mais rápido, que eu não teria estagnado, que eu teria continuado, né, dilatando. E eu sinceramente acho que aqui num ambiente gostoso, controlado, concentrada, só com pessoas, né, legais assim da minha equipe junto, eu realmente acho que as coisas teriam sido muito mais rápidas e que eu teria conseguido sim não tomar anestesia, né, e ter feito o parto, enfim, completo aqui em casa, sem anestesia do jeito que eu queria. Mas estando no hospital, estando na realidade que eu tava, foi extremamente necessária aquela anestesia. Tipo, não tinha outra opção. Eu não ia conseguir ficar sem a anestesia naquele momento. Então, assim, era o que eu precisava. Foi ótimo, não me arrependo nada. E no fim, foi muito bom eu ter tomado anestesia, porque daí no meu expulsivo mesmo, depois ali dessa 1 hora, quando a midwife voltou pra gente falar, vamos ver como estão as coisas, no fim eu já tinha dilatado o último centímetro, o bebê já tinha descido, e foi assim o expulsivo mais rápido da história e totalmente indolor. Acho que porque foi tudo muito rápido, né? Tem gente que toma epidural, mas daí ainda demora, sei lá, 4, 5 horas pro neném nascer, e daí você já tá sentindo dor de novo, né? Tipo, já voltou as sensações, você sente as contrações, você sente o círculo de fogo quando o neném tá saindo, né? No meu caso, 1 hora depois da epidural, quando a gente foi checar, a cabeça já tava saindo. Tipo assim, a primeira vez que ela falou, faz uma força, né? Pra eu te ensinar qual é a força do pushing. Eu fiz a força, ela falou, eu tô vendo a cabeça, tipo, vai ser muito rápido, já tá aqui, sabe? Então, no fim, foi totalmente indolor. Eu realmente consegui, assim, estar 100% bem e presente nesse momento, que foi a coisa mais linda e emocionante da minha vida, que foi o Érico saindo, né? Eu pedi pra colocarem um espelho pra eu conseguir ver, então eu tava assistindo mesmo ele sair ali. Your head is out! Tá na hora de se levantar, hein? Tá na hora de se levantar. It's moving! It's so cute! E foi muito incrível, gente, sério, foi o pushing mais rápido da história mesmo, o expulsivo mais rápido da história. Em 5 contrações saiu a cabecinha e eu vendo tudo ali, e ele saiu meio se mexendo, é muito louco isso, eu não sei o que eu esperava. Mas foi realmente muito emocionante, assim, a cabecinha mexendo, sabe? Daí eu vi perfeitamente a cabecinha virando, assim, e saindo o corpinho. Ai, gente, foi a coisa mais emocionante. E, de novo, assim, muito grata pela anestesia, sabe? Porque são experiências diferentes. Mas se eu não tivesse tomado anestesia, nesse momento do pushing eu ia estar, né, enfim, urrando ali em outro mundo e tal, e eu não ia estar assistindo, sabe? Então eu consegui, no fim, assistir, tipo, como se nem tivesse saindo de mim, porque foi zero dor, sério, zero sensação, assim. Eu não senti nada. Eu só assisti ele saindo, sabe? Na paz, assim. Então foi muito, muito, muito emocionante. Daí, graças a Deus, depois, né, a partir ali do nascimento, respeitaram 100% o meu plano de parto, então ele saiu e veio direto pro meu colo, né, não fizeram ali nenhuma intervenção.
A única coisa é que as enfermeiras também começaram a esfregar ele loucamente com a toalha. E daí eu até falo, né, no vídeo eu vi mesmo que eu falei, tipo, não esfrega, tipo assim, não precisa tirar o vernix, que é aquela meleca, né, que o neném sai. Pra quem não sabe, essa meleca é super importante pro neném, ela é bem hidratante, enfim, é uma proteção, né, pra pele super sensível do neném. Então é mega indicado que você não tire, né, que você deixe essa melequinha no neném o máximo de tempo ali possível, por dias até, sem dar banho, sem nada, porque isso ajuda o neném. E elas assim, esfregando loucamente, daí eu até falo, não esfrega, tipo, não precisa tirar o vernix. Mas elas falam, não, agora ele precisa de estímulo. E é verdade, né, assim que o neném sai, precisa mesmo ter um estímulo ali pra ele chorar, respirar e tal. Então, tudo bem, né, nesse primeiro momento. Daí ele chora, que foi a coisa mais emocionante também, começar a chorar, foi muito lindo, porque ele não saiu chorando, demorou ali alguns segundos. Daí ele começou a chorar, foi muito lindo. E ficou ali no meu colo. E ficou por 1 hora no meu colo mesmo. Outra coisa que eu queria muito era que esperasse pra cortar o cordão umbilical, né? Eu queria esperar que acabasse de passar todo o sangue, né? Que ele parasse de pulsar. Porque isso é outra coisa que muita gente não sabe, mas fica muito sangue, né? E muito nutriente, muita coisa boa ali na placenta e no cordão. Então, quando tiram e já cortam direto, muitas dessas coisas que passaria pro neném e que ajuda muito ali, né, a dar força e imunidade, etc., acaba não indo pro neném, né, porque corta e, tipo, meio que do nada, assim, acabou, né, não tem mais cordão. Então, isso eu pedi pra esperarem e esperaram. Então, passou ali um tempinho, ela me falou, já tá totalmente branco o cordão, tipo, tudo já passou pro neném, posso cortar? Daí cortou. A minha placenta veio naturalmente logo depois também, então assim, meu corpo foi muito rápido mesmo nesse expulsivo. Ela já falou, a placenta também tá chegando, eu fiz um pouquinho de força, nem senti também, e ela falou, já saiu e tal. Foi bem legal, depois ela mostrou a placenta, me explicou assim, tipo, o que são as coisas, foi bem legal de ver. E por essa 1 hora o bebezinho ficou no nosso colo, foi a coisa mais gostosa do mundo. Um choque assim, né, mas foi muito gostoso. Daí depois o Matheus tirou a camiseta dele também pra fazer pele a pele com o papai também, nessa primeira hora de vida, que é algo super, super indicado, né? O bebê fica pele a pele com a mãe e com o pai. Foi super gostoso, ele mamou também já nessa primeira hora. Então eu esperei um pouquinho pra ver se ele sozinho, assim, ia procurar o peito, né? Já vi uns vídeos que o bebê instintivamente mesmo vai procurando, se arrastando, assim, e acha o peito. Ele não fez isso, mas eu deixei ele meio pertinho, assim, ele cheirou, daí eu consegui colocar ele no peito, ele mamou mesmo. Saiu um pouquinho de colostro, né? Eu consegui ver que eu tinha colostro. E saiu, conseguia ver ele engolindo, enfim, gente, foi muito, muito, muito emocionante. E daí só depois de 1 hora que as enfermeiras, né, e a midwife realmente pegaram ele pra pesar, medir, fazer o que tinha que fazer. E depois ele voltou de novo pro nosso colo e ficou com a gente no hospital nas próximas 24 horas. Então demorou acho que umas 2 horinhas pra gente sair desse quarto do parto, enquanto eles preparavam o nosso quarto. Várias pessoas perguntam também, né, quanto tempo a gente ficou no hospital, como que é esse protocolo. Depende muito do caso, né, das pessoas. Eu tive um parto normal, eu não tive nenhuma laceração, acho que não comentei, né? Mas além de ter sido totalmente indolor ali, né, o meu expulsivo, eu também não tive nenhum cortinho, não tive nenhum machucado, o que foi maravilhoso pra minha recuperação, né, depois também. No meu caso, eles tinham falado que eu ia ter que ficar 24 horas por causa da diabetes gestacional, porque de 3 em 3 horas eles entravam no quarto pra checar a glicose do neném. No fim, eles fizeram isso pelas primeiras 12 horas de vida dele, e como deu ok, né, todas essas vezes, com 12 horas foi o último teste. Eles falaram, não, ele teve alta, né, da diabetes gestacional, tá tudo bem com ele. Mas mesmo assim, queriam que a gente ficasse 24 horas no hospital pra fazer todos os exames, né, todas as coisinhas que eles fazem, pra já garantir. As nossas 24 horas no hospital foram muito boas, assim, gostei bastante da equipe, as enfermeiras que entraram no quarto estavam sempre perguntando se a gente precisava de ajuda. A primeira fralda que eu troquei, a enfermeira me ajudou, né? Ela falou, você já trocou a fralda? Quer que eu te ajude? Enfim, ficou do meu lado, assim. Então até que foi ali, né, tranquilo ficar lá essas 24 horas. Ele fez os testes, né, que também são feitos ali nas 24 horas. Então ele fez o hearing test, que é o teste de ouvido, né, de audição. Ele fez o teste do pezinho, que é outra coisa que dá muita dó, que eles fazem um cortinho, né, também no calcanhar do pé. Então, assim, gente, coitado, ele ficou com os 2 calcanhares depois super, tipo, inchadinhos, assim, meio roxo, sabe, por alguns dias, porque tinha os furinhos da diabetes, né, e o cortinho do teste do pezinho. Mas, enfim, faz parte, né, tem que fazer. E daí a última coisa, logo antes da gente ser liberado, que era ali 12:30, mais ou menos, do dia seguinte, né, do nascimento dele,
a minha equipe de midwives entrou. Então entrou uma outra midwife, que era quem estava de plantão no dia, e ela conversou bastante com a gente para ver, né, como estava meu útero, como estava meu sangramento, como estava a questão da amamentação, ensinou várias coisas pra gente, né, como tirar manualmente o colostro, como dar o colostro para ele também, colocando na seringuinha, né, caso o Matheus tivesse que dar, né, para eu conseguir descansar, enfim. Checou ali a pega, então garantiu, né, que o bebê tava pegando direitinho o mamilo para eu não me machucar e tal, garantiu que eu tinha colostro, que tava saindo, e que, portanto, né, a gente podia seguir só com a amamentação mesmo, sem dar fórmula nem nada, e no fim deu tudo certo, mas vai ter vídeo aqui também, né, falando mais sobre a amamentação. Mas é isso, mais ou menos umas 26 horas depois do Érico nascer, a gente foi liberado no hospital, e viemos para casa. Eu acho que eu citei todos os detalhes aqui, mas se você tiver ainda alguma dúvida, ou se tiver ficado com curiosidade aí, né, de alguma das coisinhas que eu falei aqui, deixa nos comentários. Vocês mamães, né, que já passaram por isso também, se tiverem coisas para adicionar, se quiserem contar, né, casos aí, histórias de como foi com vocês, deixa aqui embaixo. Acho que qualquer coisa que a gente consiga compartilhar de informação e que possa ajudar aí, né, futuras mamães e pessoas que vão passar por isso, eu acho sempre válido. Então podem usar esse espaço aqui nos comentários também para trocar dicas, informações. E é isso, pra mim, no geral, esse foi o dia mais louco da minha vida. Foi muito difícil fisicamente e emocionalmente. Não sei dizer o que eu esperava, né, porque não dá muito pra gente prever, mas foi um negócio assim muito transformador, um pouco traumático, bem mais difícil do que eu imaginei que seria, mas no fim é isso, né? O principal é a gente conseguir chegar ali, né? Conhecer nosso neném, o neném vir com saúde e a gente ficar bem depois também. Então, pra gente deu tudo certo, o Érico nasceu super saudável, eu acabei, né, não tendo nenhuma laceração, não tive nenhuma complicação no parto, nem no pós-parto, então foi tudo ótimo, deu tudo certo. Depois eu vou fazer um relato sobre o meu puerpério, contando como foram os primeiros dias, né, e as coisas que eu senti. Então, se você quer saber mais, não deixa de se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando a gente, tanto aqui quanto lá no Instagram. Deixa um like também, passa esse vídeo para outras mamães, outras pessoas que vocês conhecem, que vão ter partos aí em breve, né, porque é muito importante, gente, estudar sobre parto, conversar sobre parto, ver o relato de outras pessoas, saber as coisas que podem acontecer, para na hora, quando você estiver passando por isso, não terem tantas surpresas, sabe? Pra mim, eu acho que eu lidei muito bem com tudo que aconteceu, porque eu sabia o que podia acontecer, sabe? Quando surgia, assim, uma questão, uma dificuldade, um comentário, eu sabia do que as pessoas estavam falando, sabe? Eu sabia o que aquilo queria dizer e o que eu podia fazer para contornar aquela situação. Então, me empoderar, sabe? Me informar, saber sobre o que ia acontecer comigo, me ajudou demais. Então, espero que ajude vocês também, que esse vídeo e que a minha história ajude vocês de alguma forma. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.